Olá, pessoal! Nós estamos começando aqui o nosso webinar sobre planejamento financeiro. E se você não me conhece, eu sou a Tarcilene, mas fique à vontade para me chamar de Tatá. Eu faço parte da ActiveSoft, né? Nós somos especializados em software para gestão escolar, desde a parte acadêmica, do financeiro, gestão complementar, a gente tem essas soluções para você. E antes que você se pergunte, não sou eu que vou falar sobre planejamento financeiro. Quem vai falar com vocês hoje é o Murilo Monteiro, né? Ele que é consultor de finanças da Gomes de Matos. Já já ele vai estar aqui com vocês, vai aparecer e vai falar tudo que ele preparou nessa noite para vocês. Vou só explicar um pouquinho a dinâmica de como vai acontecer aqui, certo? Primeiro eu estou aqui falando com vocês, a gente está se conhecendo um pouquinho aqui. O Gustavo também vai interagir com vocês agora, já um pouquinho, no final também. E lembrando que se você tem perguntas ao longo desse webinar, se surgir alguma dúvida, fica tranquilo, você pode perguntar, que ao final a gente pode trazer essas questões aqui para o Murilo responder. Então, se ficou com alguma dúvida durante a explicação do Murilo, durante o conteúdo que o Murilo vai trazer aqui para vocês, é só deixar sua pergunta que a gente, no final, pode estar aqui respondendo, fazendo esse bate-papo com o Murilo. Lembrando também que tem conteúdo rico para vocês. A apresentação do Murilo ela vai estar disponível, tem um case de sucesso, tem planilha para vocês. Então, se você está assistindo a gente no YouTube, lembrando, aqui, Gustavo, a gente também está transmitindo no YouTube, Legal, certo? Da ActiveSoft, legal. no nosso canal da ActiveSoft. Então, tem cliente da gente assistindo por lá. Então, se você está assistindo no YouTube, na descrição tem um link para baixar o conteúdo rico, certo? Fica com a Boa. gente, acompanha que essa noite vai ser maravilhosa, tem muito conteúdo incrível para você. E agora que eu já passo a bola para o Gustavo, ele vai se apresentar melhor e já o Murilo entra também. Legal. Bom, nós estamos aqui, são 7h27, o pessoal está entrando, né? A gente marcou agora às 7h30, nós estamos com 15 já online aqui e aos poucos está entrando cada vez mais. Mas boa noite, pessoal, é um privilégio poder conduzir esse momento com profissionais tão empenhados, né? Querendo transformar a educação brasileira, né? Bom, como a Tarcilene comentou, eu sou o Gustavo, sou representante do Isaac, né? A Isaac é uma empresa de gestão escolar, voltada mais para o âmbito financeiro e administrativo para empoderar diretores, mantenedores e apoiá-los nessas questões, né? Mas o motivo do nosso encontro hoje é outro, né? A gente vai ter a oportunidade, como a Tatá comentou, de ouvir o Murilo Monteiro. Ele é um consultor com anos de experiência já no ramo educacional. Murilo, tá por aí? Fala, Gustavo. Tudo bem, Murilo? É um prazer estar com você essa noite aqui. Prazer é todo meu. Eu vou passar a palavra para você nos orientar, né, e trazer um tema aí que está tirando o sono de muita gente, né, que é como planejar financeiramente a minha escola. Né? Acho que traz alguns insumos para a gente discutir, depois a gente volta batendo um papo. Maravilha. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Tem ninguém cansado aí não, né? 7h30 da noite, depois de um dia de trabalho. Mas sejam todos bem-vindos aqui. A gente está aqui para trocar conhecimentos e para a gente poder aprender juntos, tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente poder dar início aqui ao nosso momento. Por favor, me confirmem se estão conseguindo ver a tela bem. Está tudo ok para vocês? Está tudo ok, a gente está conseguindo ver. Maravilha. Murilo, exatamente agora nós estamos com 20 online. Vamos esperar uns 2 minutinhos, acho que está entrando mais gente. Agora, exatamente, são 7h30. O que você acha? A gente esperar uns 2 minutinhos só para as pessoas irem entrando, para não perder nenhuma fala sua. Maravilha, Gustavo. Só sinalizar que a gente dá continuidade, tá? Legal. E aí, Tata, no YouTube? Como está no YouTube? O pessoal já está entrando. Eu acho que, enquanto isso, é interessante, para que a gente se conheça mais, fala aqui de que escola você é, de que lugar você é, e aí a gente já começa a conhecer melhor vocês que estão participando aqui com a gente. Aproveita e já deixa aqui para a gente, se você é cliente do Isaac, da ActiveSoft, e a gente pode conhecer melhor. Estou vendo Legal. Aqui que tem o Colégio Logos, lá de Ananindeua. Ananindeua, Pará.
Não deu a Isso! parar. Tem gente lá, que bacana. Deixa eu dar uma Aracaju. olhadinha aqui no YouTube. Tem Aracaju também aqui com a gente? Tem, Colégio Irmã Maria Patrocínio, lá de Joelma, do Aracaju. Colégio Patrocínio. Abraço, irmã. Coisa boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso Opa, YouTube. Ceará. Mirim, Rio Grande, não. Mirim, Rio Grande do Norte. Colégio SEM de Ceará. Ah, Selma, de Ceará-Mirim, é daqui do Rio Ceará, Grande do Mirim, Rio Grande Norte, do Norte. pertinho de Natal. É Isso isso aí. mesmo. Um beijo para a galera do Céu, me conheço, é cliente ActiveSoft, que legal. Colégio Fênix de Parnamirim é nosso cliente também. Um beijo para todo mundo, para o Júnior, conheço a Andréa lá do Fênix, muito legal. O grupo IEPAM, lá de Barcarena, massa. Colégio Patrocínio São José. Acredito que muita gente está entrando aqui, seja cliente de ActiveSoft, que eu já vi vocês em outras lives da gente. Que legal ter vocês aqui com a gente. Muito bom. Lembrando, pessoal, que vai ter conteúdo rico para vocês, certo? O conteúdo que o Murilo vai apresentar aqui, ele vai ficar disponível. A gente preparou, além desse conteúdo, né? Tem uma planilha, tem um case de sucesso para vocês. Então, além do que vai ser apresentado aqui nessa noite, vocês vão poder levar uma coisinha para casa, né, para depois olhar com calma, e aí, ao longo da semana, quem sabe, também passar para a sua equipe. Inclusive, você que está assistindo agora, já encaminha, né, esse webinar. Se você está assistindo no YouTube, você tem como encaminhar o link para a sua equipe, para participar, para assistir com a gente. Chama a sua equipe para assistir com a gente, vai ser um momento maravilhoso. Estou vendo aqui o pessoal de Macau, Rio Grande do Norte, Colégio Ressurreição. Muito legal ter vocês aqui. Então, quando o Murilo quiser começar, né? A galera já está entrando, já está se identificando aqui. Eu acho que o Murilo já está em casa, né? Já está ambientalizado, o pessoal já falou de onde é. Acho que também o Murilo pode até se apresentar mais um pouquinho, agora que a gente já conhece melhor as escolas. Agora a gente pode conhecer melhor um pouquinho o Murilo, né? Também. Legal. Isso aí, Murilo. Então, pode conduzir. Tá contigo a palavra, tá? E nós estamos por aqui. Excelente, pessoal. Obrigado aí pelas introduções, né? Primeiramente, agradecer o convite aí da Isaac e da ActiveSoft. Eu sempre falo que uma empresa não apenas presta um serviço, né? Ela tem que realmente pensar no sucesso do seu cliente. Hoje se fala muito em Customer Success, né? Que é o sucesso do cliente, mas esse conceito algumas empresas já vêm aplicando há muito tempo, né? E eu acredito que as empresas que buscam isso, né? Ou seja, desenvolver os seus clientes para que eles tenham mais sucesso em diversos âmbitos, elas têm não só um cliente, mas um parceiro aí para a vida, né? Então, parabenizar a ActiveSoft e a Isaac pela iniciativa e agradecer o convite para a gente participar aqui com vocês, tá? O próximo slide fala um pouco sobre mim, eu vou aproveitar aqui o inicial para falar do tema, né? Então, fui convidado para conversar com vocês sobre planejamento financeiro para escolas, e aí decidi utilizar uma abordagem mais de orçamento empresarial, porque essa abordagem vai permitir a gente trabalhar de uma forma mais estruturada, de uma forma mais metodológica, de forma que acho que vai ficar claro, vai ficar legal, para que vocês saiam daqui de hoje. Eu sempre gosto de falar de finanças de forma muito prática, né? Por mais que alguns não tenham tanto contato com o tema, né? A gente vai buscar falar de forma muito prática aqui, usar ferramenta, vai ter estudo de caso, para que a gente não fique só na teoria ou que a gente saia sem entender muito do que foi falado, né? Pelo contrário, que a gente consiga sair daqui e aplicar aquilo que foi aprendido, tá? E aí esse é um tema bem importante e relevante, especialmente, já era, né, bastante relevante e importante até então, nesse momento que eu não preciso reexplicar o contexto, né? Todo mundo já está bem ciente da nossa situação econômica e do que vem acontecendo com os colégios do ano passado para cá. Esse assunto ele se torna ainda mais relevante. Então, falando aí, respondendo a pergunta que me foi feita, né? Meu nome é Murilo Monteiro, sou consultor, sócio e gerente dos produtos de finanças da Gomes de Matos Consultoria, que foi fundada aqui no estado do Ceará, mas que hoje atua no Brasil como um todo. Então, tem aí algumas credenciais, né? Sou administrador, especializado em finanças, mas acho que o principal para vocês aí é que eu tenho bastante experiência prática prestando consultoria financeira para colégios, né? E não é uma coisa apenas do Murilo. A Gomes de Matos, como maior consultoria do Norte e Nordeste, hoje tem uma série de consultores que
ajudam a vários colégios no Brasil todo, a gente viaja o Brasil todo fazendo trabalhos já há alguns anos, né, em diversas áreas de estratégia, pessoas, marketing, campanha de matrícula, finanças, e aí a gente vem falar aqui de forma bem prática para vocês, passar um pouco dos conhecimentos que a gente adquiriu nesse período, tá? Muito prazer aí a todos, abrimos aí os contatos e a amizade a partir de então, né? Muito prazer aí. Pessoal, falando do tema em si, né, que fui convidado a trazer para vocês, né? Então, o planejamento financeiro, o que é um planejamento financeiro, né? Antes de a gente falar de orçamento. Planejamento financeiro é um conjunto de ações que a gente toma para buscar um determinado objetivo. Então, tudo começa por uma meta. A gente precisa ter meta, mas como ter meta sem saber qual é a minha situação atual? Eu preciso conhecer qual é a situação atual financeira da instituição, para que eu possa fazer uma meta, e em cima dessa meta eu possa trabalhar uma projeção do que eu quero que aconteça. E eu vou tomar ações. Eu vou tomar ações voltadas para alcançar aquela meta. Vamos supor que eu preciso gerar um nível de receita X. Qual é o gap, ou seja, qual é a lacuna entre a minha receita atual e a receita que eu projeto, que eu quero ter? E aí você vai ter que traçar ações para gerar aquele nível de receita que você espera ter, né? Eu preciso reduzir custo, despesa, né? O orçamento ajuda nessa condução. O que é que eu vou fazer para isso? Então, eu tenho recursos hoje aqui que estão disponíveis e eu preciso fazer investimentos. Até quando eu posso investir, ou até quanto, ou será que eu preciso captar um recurso externo para poder investir? Eu não consigo estar operacionalmente equilibrado hoje, a gente está recorrentemente buscando financiamento externo, cheque especial, empréstimo, fragilizando aí o capital de giro com um empréstimo de curto prazo. Então, a gente precisa, quando fala de planejamento financeiro, entender qual é a situação atual da gente, qual é a meta, onde é que a gente quer chegar, para a gente traçar um caminho baseado em ações e métricas para a gente chegar lá, e onde a gente acompanhe isso tudo através de indicadores. Não adianta a gente, por exemplo, querer fazer uma dieta onde eu tenho que perder 5 quilos e aí eu não quero subir na balança para saber como é que eu estou em relação a essa meta, né? Então, a gente tem que ter a meta clara, os indicadores claros e uma forma de mensurar se a gente está tendo sucesso ou não. E aí, nesse contexto, a gente tem aí o orçamento como ferramenta de planejamento e controle. Então, o que é esse orçamento? É esse instrumento de planejamento e controle que é um desdobramento dos demais planejamentos da instituição. Essas duas palavras são muito importantes porque elas são as duas grandes etapas do que rege um orçamento. Primeiro, eu planejo como eu falei um pouco aqui da meta, né? Era uma etapa inicial, eu planejo o que eu quero que aconteça, e cada área planeja seu orçamento dentro daquelas metas que foram estabelecidas. Na etapa 2, tem que existir controle, tá? Em alguns colégios que a gente passou, a gente faz orçamento. Como é que é o orçamento? Não, no final do ano a gente orça o que tem para o ano que vem, e aí a gente faz o orçamento. Beleza. E aí, vocês acompanham as áreas, os orçamentos? Não, a gente não acompanha, não. A gente passa o ano sem ver e só faz um novo ano que vem. Né? Então, não tem orçamento, né? É como você ter um plano e você não executar o plano, e você não acompanhar se aquele plano, de fato, está acontecendo ou não. Então, para ser orçamento da forma completa, te ajudando nesse planejamento financeiro, tem que ter as duas etapas. Planejar o que você quer que aconteça e depois controlar para saber se aquilo que você planejou, de fato, está acontecendo, tá? E acaba sendo um desdobramento dos demais planejamentos da instituição, como planejamento pedagógico, de marketing, planejamento estratégico ou outros que você venha a ter dentro da instituição. Para a gente poder falar da metodologia, é importante falar da ferramenta, né? Então, quem não conhece, conheçam aí o demonstrativo de fluxo de caixa, tá? E a sigla aí DFC, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, porque nós vamos trabalhar aqui por regime de caixa, né? Então, Murilo, o que é esse regime de caixa aí, cara? É o que a gente faz na casa da gente. Quanto é que a gente tem no saldo das nossas contas ali pessoais no começo do mês, o que é que a gente tem para receber no mês, o que é que a gente tem para pagar. Se a gente fizer essas contas, será que a gente não consegue fazer uma projeção de qual seria o nosso saldo final pessoal no final do mês? Né? Saldo inicial, pagamentos, recebimentos, como é que eu vou ficar? Então, é o mesmo conceito, só que traduzido para a instituição. Lógico que, como se trata aí de uma instituição, não é tão simples como fazer o da minha casa. E olha que o de casa já é difícil, né? Para quem faz aí, a gente já sabe. Imagina, então, na instituição, você precisa de processos, você precisa de controle para as coisas acontecerem da melhor forma.
Mas a gente vai ter o quê, basicamente, aqui, né? Um saldo inicial, vou colocar aqui um ponteiro para a gente acompanhar. A gente tem um saldo inicial, que é o quanto a gente tinha ali no começo do mês. Vamos imaginar esse mês que a gente está passando agora, né? Fevereiro. Quanto é que a gente tinha nas contas somado do colégio no mês de fevereiro, no começo do mês? X, ok. A gente vai ter aqui o fluxo de caixa operacional, que eu vou já explicar o que é, o fluxo de caixa de investimentos e o fluxo de caixa de financiamentos, e no final eu vou ter um resultado, se eu cresci em termos de caixa, se eu gerei caixa, ou se eu destruí caixa. E aí, o saldo inicial mais esse resultado do mês vai dar o seu saldo final, que pode ser maior ou menor do que o saldo inicial, dependendo desse resultado. Mas, Murilo, o que é esse tal de fluxo de caixa operacional, de investimento e de financiamento? Que negócio é esse aí? Por que existe essa divisão, pessoal? Porque no fluxo de caixa você tem que evidenciar separadamente, aí, ó, a operação, para começar. O que é operação? Operação significa atividade fim. Atividade fim da gente é o ensino, né, e os serviços que o colégio presta. Então, o que é que se evidencia no fluxo de caixa operacional? O resultado que os fatores que fazem parte dessa atividade fim da instituição de ensino deixaram. Tipo o quê, Murilo? Escolaridade regular, contraturno, turno complementar, escolinhas, venda de livros e materiais, serviços complementares, que a gente sabe que tem vários, né, que são possíveis de oferecer dentro do colégio. E aí, dentro disso, eu tenho alguns gastos operacionais também, como, por exemplo, a folha dos professores, né, a folha os gastos aí com os profissionais, os insumos que fazem parte desses serviços, a minha equipe administrativa, que dá suporte, minha equipe de apoio pedagógico. Então, a gente vai entender assim, a atividade colégio, isoladamente, ela está gerando caixa ou está destruindo caixa? Fica um ponto de atenção, porque se a gente orçar e o fluxo de caixa operacional der negativo, a gente já tem que acender uma luz amarela aí e revisar o orçamento, porque o primeiro passo para a gente conseguir ter uma instituição equilibrada é que a operação ela esteja equilibrada, ela gere caixa. No mínimo empate, mas ninguém quer empatar, a gente quer gerar caixa, tá? No fluxo de investimentos, já, gente, que é o próximo, a gente vê quantas atividades de investimento, que são gastos que são incorporados ao ativo, ou seja, aos bens da empresa, afetaram a geração de caixa da instituição de ensino. Então, sempre a gente está fazendo aquelas reformas, né, no colégio, é super comum, a gente investe em instalação, obra, reforma, equipamento, e aí tudo isso são gastos, se configuram em gastos de maior porte e que acabam consumindo mais caixa. Então, a gente precisa entender isso separadamente da operação para não confundir com as nossas atividades do dia a dia, que a gente normalmente não faz investimentos dessa forma todo mês e esses gastos acabam sendo incorporados aos nossos ativos, nossos bens, né? E, por fim, a gente tem um fluxo de financiamentos, que demonstra as entradas e saídas referentes às nossas atividades de financiamento. Tipo o quê, Murilo? Tomar empréstimo, pagar um empréstimo que eu tomei, aportar um dinheiro de um sócio dentro da instituição, retirar um dinheiro lá de dentro, enfim, distribuir lucro, né? Então, se for, né, se a instituição tivesse fim lucrativo, então, tudo isso são atividades de financiamento que a gente não mistura com as atividades operacionais para que você não avalie de forma errada o colégio, tá? Às vezes, o que é que pode acontecer se você não faz essa separação? Você tem um nível de investimento muito alto num certo momento e você acha que o colégio está dando prejuízo, não está dando caixa, não está gerando caixa, mas na verdade, assim, pode ser porque o nível de investimento, num certo momento, está muito alto. A operação pode ser boa, pode gerar caixa, mas às vezes o nível de investimento está muito alto e você não vê o dinheiro aparecer. Então, muito importante separar esses aspectos aí. Gente, quando nós vamos usar esse fluxo de caixa em dois formatos, certo? Projetado e realizado. Quando a gente fala de projeção, a gente fala do futuro, tá? Então, quando estivermos planejando um orçamento para frente, nós estamos fazendo um fluxo de caixa projetado. Quando nós estivermos vendo ou controlando já, né, o que aconteceu aqui embaixo, a gente vai estar trabalhando no fluxo de caixa realizado, que a gente vai estar olhando para o passado, tá? Então, esses vão ser os dois âmbitos que nós vamos trabalhar essa ferramenta. O planejamento e controle, ele tem aí, a gente trouxe para vocês uma metodologia com 6 passos para a gente poder deixar um passo a passo mais objetivo, claro, e aplicável para vocês, né? Vocês possam sair daqui e pensar em como aplicar isso. Então, no planejamento, nós temos o estabelecimento das premissas, a coleta dos dados, né, que é quando cada área faz seu orçamento, e a montagem do orçamento em si, e esse orçamento ele é validado, tá? E aí, na etapa 2, quando esse orçamento está validado e você entra no primeiro mês, né, que você orçou, você já começa a ter que controlar. Aí você tem que ter ferramentas e regras de controle, comunicação e acompanhamento de resultados parciais,
Você não espera o mês terminar para saber se deu certo ou não deu. E aí você avalia os resultados orçados versus os realizados e faz as suas revisões orçamentárias. É muito comum, gente, que como a gente não tem bola de cristal, a gente às vezes não é futurologia, né? Fazer planejamento financeiro não é futurologia. A gente tem algum nível de erro nessas projeções, e isso é comum, especialmente nas primeiras. Então, a ideia é que, conforme cada orçamento que você faça, você vai aperfeiçoando o seu planejamento, você vai aprendendo com o que aconteceu e vai aperfeiçoando esse planejamento. Vamos falar de forma mais prática aqui como essas etapas vão acontecer, né? Vamos imaginar que você começou um trabalho de orçamento aí no teu colégio, tá? Aí você vai começar a etapa de planejamento. E aí eu sou teu consultor lá, estou na sala com você, tá? Primeiro ponto que a gente vai dizer, olha, a gente precisa estabelecer as premissas relacionadas ao orçamento. Vamos avaliar alguns pontos primeiro. Como é que está hoje a situação de caixa do teu colégio? Ele está gerando ou está destruindo caixa? A gente está conseguindo ter um nível de receita que consiga cobrir todos os gastos que a gente tem hoje, ou a gente já está consumindo além daquela receita que a gente tem mês a mês e está destruindo caixa, está consumindo caixa e reduzindo esses saldos, tendo que muitas vezes tomar empréstimo, usar cheque especial ou outros tipos de financiamento externo. Então, o primeiro ponto é entender onde a gente está pisando. E aí, o segundo ponto, que aí a gente conversaria, seria estabelecer as metas. Ok, já sabemos como estamos hoje, vamos agora estabelecer algumas metas, que podem ser, quais são os totais, exemplos, tá, gente? Totais de entradas que eu espero que aconteçam no período que eu vou orçar. Em cima disso, qual é o limite de gastos que eu posso encaixar naquele total de entradas, e qual é o valor que eu espero que tenhamos de geração de caixa. Vamos dizer, por exemplo, que o colégio tenha uma perspectiva de que entre em caixa naquele mês, devido aos serviços, né, que a gente presta, os pais, enfim, vão pagar, vai dar R$1 milhão a receita daquele mês, tá? E aí você diz aqui, não, eu tenho uma premissa que eu quero gerar pelo menos 10% de caixa. Então, você vai dizer, a sua meta vai ser gerar R$100 mil de caixa naquele mês específico. Isso quer dizer que o seu limite de gastos é, no máximo, 900 mil. É necessário passar esse tipo de orientação para as áreas, antes que as áreas do colégio, né, comecem a fazer seus orçamentos, porque se a gente não passar algum tipo de meta, uma premissa inicial, cada um orça do seu jeito, coloca o que acha que tem que ter, e aí quando você juntar tudo e consolidar, provavelmente vai estar bem distante do que você espera. Então, é muito importante dar essa orientação inicial. E aí você vai também pensar quais são as estratégias que você tem para executar e mais para frente, né? Quais são as estratégias definidas no colégio. Eu não vou só olhar para o passado, para o orçamento, eu tenho que pensar o que eu quero fazer para frente. Eu tenho um plano estratégico aqui de fortalecer o ensino híbrido, de fazer uma educação digitalizada, eu preciso comprar equipamento, eu preciso comprar tecnologia. Então, você precisa também orçar essas estratégias, tá? E definir esse horizonte temporal. Quantos meses farão parte da projeção de orçamento, tá? Então, a recomendação aqui vai ser que o orçamento pode ser projetado até o final de 2001, mas nessa situação que nós estamos passando, você pode revisar esse orçamento mensalmente, não espera o ano terminar para revisar o orçamento, tá? Você já vai ter uma visão mais de longo prazo de como deve acontecer a situação do colégio até o final do ano, e você pode ir revisando mês a mês o que foi que você acertou, o que foi que você errou, e revisando esse orçamento. Aqui, a gente vai trazer uma planilha para vocês, no caso, que vai ter um período de 3 meses, como um teste inicial, como um exercício inicial, para que depois vocês possam estender isso para um período maior, como, por exemplo, até o final do ano. E aí você define, com isso, fecha essas premissas orçamentárias, ou seja, você definiu o que você quer do seu orçamento. O que o pessoal vai fazer com isso? Pessoal, você vai ter a ordem aqui, né, de tudo que vai ser orçado. Você tem receitas, custos, despesas, investimento e financiamento. Então, você vai buscar dados aí de receitas. Como é que eu vou saber o que projetar, então, em relação aos meus serviços? Eu tenho alguns locais no colégio que podem ser fontes de dados para essa informação. Eu posso buscar isso na tesouraria, posso buscar isso no financeiro, que já pode ter uma projeção dentro do sistema, posso buscar isso dentro do pedagógico, com base aí nas nossas matrículas, nos serviços que já estão fechados aí com os alunos. Então, a gente tem como fazer as projeções de receita com base nessas informações que a gente coleta nessas áreas. Quanto a gente deve receber por mês de cada serviço. E aí, a gente tem custo e despesa, gente. Eu vou já falar aqui na ferramentas, vocês vão entender direitinho o que é custo e o que é despesa, separadamente, mas, basicamente, entenda que custo é todo o gasto que você tem que ter diretamente para gerar receita, sendo bem claro e direto. Para ter receita com escolaridade, ou seja, com
mensalidade escolar, eu preciso pagar o professor, que é quem presta diretamente o serviço. Então, o professor se considera como um custo, tá? Já uma pessoa, por exemplo, do administrativo financeiro do colégio, que faz parte da estrutura de funcionamento, mas que não participa diretamente da prestação do serviço, o valor do salário dessa pessoa é considerado despesa, tá? Porque ela não faz parte da atividade fim. Então, a grande diferença de custo e despesa é isso. O custo é o que você desembolsa que está diretamente ligado à execução do serviço ou à venda do produto que você está vendendo. Se for, por exemplo, eu tenho uma livraria, né, e eu vendo aí livros para os alunos. Então, o que é que vai ser custo? A compra de livro, para você poder ter livro no estoque para poder vender, tá? Então, e as despesas vão ser essa estrutura de manutenção do funcionamento como um todo do colégio. A gente vai ter lá no plano de contas isso bem definido. E aí você tem aí, onde é que eu busco, então, dados relacionados aos custos? Nos locais onde eu tenho controle sobre isso. Pode ser o nosso pedagógico, pode ser o departamento de pessoal, onde eu tenho valores de folha. E na parte de insumos que fazem parte desse serviço, eu também posso usar o almoxarifado aí como base de dados. As despesas, pessoal, podemos ter despesas em todos os cantos dentro do colégio, tá? Então, a ideia é formar um comitê de apoio ao orçamento. Para quê? Para que cada área faça os seus orçamentos, tá? E auxilie na projeção das suas despesas. Dessa forma, você vai ter dois ganhos. Você vai ter a equipe mais envolvida, né? Todo mundo mais envolvido em relação à meta do orçamento, porque todo mundo participou da construção, tá? E a gente vai ter também um resultado mais assertivo, porque a área vai ter essa oportunidade de fazer. Então, cada área deve auxiliar na projeção das suas despesas, administrativo, marketing, financeiro, RH, DP, contabilidade, etc. E aí, todas as áreas, pessoal, podem propor investimentos, né? Pode ser que o nosso marketing proponha que a gente precisa fazer um investimento dentro desse próximo trimestre, pode ser que a área pedagógica proponha investimentos também para um certo período aí que vai vir. Então, todas as áreas têm a oportunidade de propor investimentos, né, principalmente aí o pedagógico, que tem a ver com a atividade fim, e aí vai ter uma análise, né, na validação do orçamento, se aqueles investimentos, se é o momento de fazer, se a gente aprova, se a gente não aprova, se fica para depois, se será feito ou se não será feito, tá? E, por fim, o último orçamento é o de financiamento. Depois que você junta tudo aqui, faz suas revisões, a conta bate, não bate, será que ainda assim eu vou precisar de financiamento externo? E aí você pode fazer projeções de tomada de empréstimos, por exemplo, para sanar aquele período ali e passar um equilíbrio entre o que você vai receber e vai pagar e o que você tem de saldo. E também você deve projetar aquilo que você já adquiriu de endividamentos passados e que você vai amortizar nesse momento. Beleza? Então, são dicas aí de como vocês devem buscar esses dados dentro do colégio. E aí a gente vai para nada melhor, gente, do que a gente ir para um caso prático, para a gente ver tudo isso funcionando, né? Como é que seria na prática aqui a elaboração de um orçamento no colégio. Então, vamos ver isso através de um estudo de caso juntos, tá? Gustavo, me ajuda, a gente abre para perguntas no final. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Você quer passar? Você que manda aí. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá dando para acompanhar aí? Beleza. Tá sim, Murilo, tudo tranquilo. Eu acho que dá para vocês seguindo, né? O pessoal aqui no chat ainda não fez nenhuma pergunta, então eu acho que dá para vocês seguindo e conforme for aparecendo, se a gente vê que já se encaixa, né, com esse momento que você está falando, a gente já pode trazer já alguma pergunta. Mas por enquanto o pessoal falou que tá tudo certo, tá tudo ok. Tudo ok, tá acompanhando, Então acho que pode ir seguindo. Então vamos para o nosso estudo de caso, né? Você vai fazer o orçamento do Colégio Gomes de Matos aqui, tá? Então, no nosso estudo de caso, o diretor do Colégio Gomes de Matos ligou para você, ele convidou para uma reunião de urgência. Ao chegar ao colégio, você conversa com ele e fica sabendo que, no momento, eles estão com dificuldade de enxergar com clareza o que ocorrerá financeiramente no futuro. E aí vem a dúvida, né? Como projetar cenários, como acompanhar e controlar se os cenários projetados estão ocorrendo conforme o esperado. Então, você avalia que pode ajudá-lo a resolver este problema, utilizando a metodologia de orçamento, e fecha um contrato de trabalho com ele. Então, todo mundo aqui agora na sala virou consultor, né? Como bom gestor financeiro que você é, inicia o trabalho fazendo um levantamento desses dados e das premissas orçamentárias para te ajudar nessa construção. E esses são os dados que você encontrou e que irão fazer parte das projeções. Então, a gente vai ter aqui uma situação para a gente seguir, e eu vou seguir dentro do caso, e aí o que é que vocês qual vai ser o grande exercício de casa, né? Vocês podem tanto refazer o caso que eu vou fazer agora aqui
para fortificar, fortalecer esse conhecimento que vocês estão tendo hoje, como também eu sugiro que façam um exercício com os dados de vocês, tá? Com os dados reais de vocês, para que isso venha já começar a gerar alguns resultados aí de planejamento financeiro para o colégio. Então, colocando aqui como exemplo um saldo inicial no dia 1/2/2021, começando aqui o orçamento de fevereiro de 2021, tá? Não tínhamos valores de encaixes em espécie, não tínhamos nada em dinheiro aqui, né? O colégio iniciou o mês de fevereiro dispondo de 50 mil na conta corrente do Banco X e não haviam valores em aplicações. Então, vou aqui para a nossa planilha. Nós vamos ter 3 etapas aqui no exercício, tá? Uma é a do saldo inicial, que é onde você vai dar o saldo de partida lá, que você tem nas suas contas de caixa e contas de banco, no mês inicial. Nós vamos ter uma etapa 2, que é a etapa do orçamento, que é onde a gente vai lançar aqui, efetivamente, né, os orçamentos e vai avaliar os resultados projetados ao final aqui da planilha, tá? E a terceira etapa, que é a etapa de controle do orçamento, onde a gente vai ficar comparando, né, os valores orçados versus os valores realizados, tá? Então, vamos aqui na prática. A gente tinha 50 mil, segundo o nosso caso, nesse banco X aqui e nada mais, tá? Então, isso quer dizer, eu coloco o valor 50 mil aqui positivo, já fica azulzinho, você vê aqui que o nosso saldo inicial já está compondo 50 mil. E aí eu vou para a aba 2, para seguir agora aqui com a construção do orçamento, tá? Então, o que é que mais o nosso caso diz? Orçamento de receitas. Aí você pode usar sempre, pessoal, para fazer para você ter uma base, um valor histórico. Você pode buscar nos seus controles, no seu sistema, nas suas planilhas, o seu histórico aqui por conta em cada mês. Então, exemplo aqui no colégio, né, em mensalidade de turno regular, o valor histórico era 300 mil mês. E aí, conversando com todos aqueles setores lá que eu indiquei no slide anterior, a gente colocou que em fevereiro deve ser 60% do normal, março deve ser 80% do normal, mas a gente deve recuperar 50 mil aqui de clientes inadimplentes, pelo menos é a nossa meta, tá? E aí, em abril, 90% do normal e uma meta de recuperação de 30 mil em inadimplência. Então, eu posso vir aqui em mensalidade de turno regular e colocar os 300 mil vezes 60%. No segundo mês, né? 300 mil vezes 80%. Aí aqui, a sugestão se você não domina o Excel, você não precisa saber nada muito avançado de Excel, tá? Aqui, mas chama alguém que tem esse entendimento básico de uma fórmula de multiplicar, de somar, tá? Aqui, vai precisar desse conhecimento nesse momento aqui, só para lançar os valores. E aí você tem 50 mil ainda, além de 80% do normal, 50 mil de recuperação em inadimplência aqui projetado, então eu vou somar 50 mil. Em abril, E em abril, eu tenho 90% do normal, mais 30 mil de inadimplência. Então, 300 mil vezes 90% do normal, mais 30 mil de inadimplência. Então, eu já tenho aqui a projeção dessa conta para os 3 meses. Então, mensalidade de turno complementar, 150 mil mês, em fevereiro é 50% do normal, que seria 75 mil. E aí, no mês de março, né, eu teria 50% do normal mais 20 mil, 95. E em abril, 70% do normal mais 10 mil, né? Então, igual a 150 vezes 70%, mais 10 mil aqui recuperados. Então, eu teria essa projeção de receita aqui de mensalidade de turno complementar. E aí, nas escolinhas, eu tenho 10 mil por mês, tá? Aqui, no caso, em relação às escolinhas, uma projeção de 10 mil por mês. Só no nosso exemplo aqui, tá, gente? Não tenho nenhuma receita de eventos para esse período aqui projetado. De livraria e material escolar, em fevereiro, tenho R$2.000. Então, eventos aqui é 0. Em fevereiro, tenho R$2.000 de livraria e material escolar. E de outros serviços pedagógicos, nenhuma receita projetada também no trimestre. Então, já terminei aqui, com base nas informações coletadas, o orçamento de receita. Vejam aqui, gente, uma dica, tá? Você tem aqui o fluxo de caixa do jeito que vocês viram lá no slide, aí você pode ir abrindo ele aqui, ó, nesses numerozinhos que vocês estão vendo aqui em cima, a nível 2, quando você começa a deixar um pouco mais analítico, mas ainda é conta sintética aqui, né? E nível 3, onde você vai aqui nesse nível que a gente está, que é onde estão as contas que você usa para lançamento.
Por favor, nunca usem essas células aqui cinzas, tá? Para lançar nada. Sempre usem aqui essas brancas aqui, que é onde você pode estar inserindo os valores, tá? E os totais aqui vão ser somados de acordo com o que você lança. E aí nós vamos para as saídas operacionais. Então, o que a gente tem aqui relacionado às saídas operacionais? A gente está nos custos aqui, né? Então, pessoal pedagógico, a gente tem os valores aqui. O que é o pessoal... Aí vejam que a gente tem, gente, para cada conta dessa, um manual de interpretação, onde a gente coloca o que deve ser registrado nessa conta. Por exemplo, pessoal do pedagógico, professores e apoio pedagógico. Devem ser registrados aqui todos os custos inerentes ao pessoal que está diretamente ligado à prestação de serviço da instituição. Por exemplo, para um colégio serão os gastos com professores e apoio pedagógico. Exemplo de gastos que entram aqui dessas pessoas, né? Salário, hora extra, gratificação, INSS, FGTS, vale alimentação, vale transporte, fardamento. Então, vejam que a gente tem aqui, em cada conta, um detalhamento do que deve entrar nessa linha para facilitar o teu trabalho, tá? Então, em pessoal do pedagógico, a gente tem 153 mil. Aí, um pequeno detalhe, como é uma saída, pessoal, coloquei um sinalzinho de menos na frente, tá? Percebam que vai ficar vermelhinho, ó. Quando eu coloco menos na frente, vai ficar correto. E eu tenho 170 mil aqui, previsto para os próximos 2 meses. Custo de rescisões, eu tenho para fevereiro 20 mil e para março 10. E nada para abril. E dos insumos, né, com materiais pedagógicos e outros produtos, tenho nada em fevereiro, nada em março e 15 mil aqui em abril. Então, terminei o orçamento de custos, tá? Você já vê aqui o que é que faz parte das contas de custo, né? Despesas variáveis, então a gente pode ter aqui, né, o pagamento de imposto sendo um valor aqui para cada mês. E aí eu vou seguir, pessoal, aqui no caso, acho que deu para entender bem como fazer os 3 meses, eu vou seguir aqui finalizando com o nosso mês de fevereiro de 2021 para a gente poder conseguir acompanhar aqui até o final o nosso exemplo, tá? Então, em pagamentos de impostos, né, a gente tem 24.500 aqui no mês de fevereiro. Vamos ver nas contas aqui de baixo. Despesas variáveis, né? Nós temos 12.250. A dica do que tem que ser buscado está aqui para você buscar naqueles setores. A despesa administrativa também está toda descrita aqui. Você foi lá, levantou e deu 30 mil reais no Colégio Gomes de Matos. A despesa com marketing. Você tem 20 mil reais aqui no mês de fevereiro, despesa com marketing prevista. No pessoal administrativo, né, 33.750. Na despesa com direção, 11.250. Então, vejam só, quando eu finalizei, o resultado operacional já está dando negativo, né, já está dando menos 37.750. Então, vejam que aqui só fazem parte, a gente só falou de gastos que fazem parte da atividade de fim do colégio, né, e receitas que fazem parte da atividade de fim também. Então, as mensalidades, as escolinhas, os eventos, a livraria, menos os impostos, menos o nosso pessoal que faz parte da execução do serviço, as despesas variáveis como boleto, taxa de boleto para cliente, né, taxa de cartão, que às vezes a gente vende dessa forma, a parte administrativa, né, geral, de marketing, o pessoal administrativo e a despesa com direção já está dando aqui negativo. Então, a gente acenderia aqui aquele sinal amarelo lá de ter que voltar aqui e revisar essas contas de despesa e avaliar onde a gente pode reduzir para a gente tornar, né, o colégio equilibrado operacionalmente aqui. Ele tem que ficar, pelo menos, positivo já nessa conta. E aí, para fechar, né, a gente tem aqui na conta de imobilizados em fevereiro um investimento previsto de 50 mil, que eu vou lançar bem aqui. Nas outras contas, a gente não tem nenhum dado aqui nos intangíveis, nas entradas de investimento e nem no fluxo de financiamentos, que é onde teriam as tomadas de empréstimo, os pagamentos de empréstimo. Então, veja só, eu tenho aqui, né, um caixa geral livre que já está sendo, o resultado do mês aqui que já está sendo projetado, e um saldo final, que seria o saldo inicial que eu tenho, né, vou deixar aqui nível 1 para a gente ver, ó, a gente tinha 50 mil, a gente projetou que a gente vai consumir 37.750 no fluxo operacional, e que a gente vai consumir 50 no fluxo de investimentos esse mês. Então, nesse mês, ó, o resultado está sendo os 87.750 negativo, fazendo a gente sair de um saldo de 50 mil para um saldo de 37 mil, que vai ser o inicial do mês seguinte. Então, vejam que aqui a gente teria que entrar num processo de revisão orçamentária, né, para a gente começar a rever essas contas. As entradas são essas mesmas, é isso que a gente tem para contar,
dá para a gente trabalhar alguma coisa para recuperar a inadimplência, você teria que sair rediscutindo conta por conta, área a área, pessoa a pessoa, para você poder reequilibrar esse orçamento aqui, tá? Inclusive, hoje à tarde, um pouquinho antes de estar aqui, eu estava fazendo um fechamento de um orçamento do próximo trimestre, não para um colégio, para uma empresa do varejo aqui de Fortaleza, mas que estava bem desafiadora nesse sentido também. E aí vem aquela discussão bem acalorada para ver o que é que faz, onde é que corta, onde é que a gente aumenta, para você conseguir chegar naquele resultado, na meta estipulada, tá? Então, esse é o processo do planejamento, pessoal. Definir a meta que a gente quer, orientar as áreas aqui em relação às projeções das contas, coletar os dados, consolidar e avaliar se o resultado está de acordo com o que você esperava. Se não estiver, a gente tem que refazer nosso planejamento, né, para que a gente possa chegar naquilo que a gente quer, de fato, como meta, tá? Tranquilo? Então, com esse estudo de caso, a gente viu aqui o que é planejar um orçamento, tá? Lógico, de forma reduzida aqui, né, no nosso webinar, para que a gente possa ter um contato inicial com esse processo. E aí, feito esse orçamento, né, como a gente falou, não adianta ter só o orçamento, você precisa controlar, né? Quando o orçamento ele é projetado, vocês viram ali finalizando essa etapa, quando o orçamento ele é projetado, como vocês viram na planilha, os dados têm que ser consolidados, você projetou ali o resultado final para um trimestre, por exemplo, ali nós fizemos um mês como exemplo, e você vai comparar suas projeções versus suas premissas e buscar fazer as revisões até que o orçamento esteja validado, tá? Às vezes isso demanda 1, 2, 3 reuniões até que você feche um orçamento que todo mundo concorde com aquele orçamento. E aí você valida, e aí sim ele pode começar a ser executado, tá? E aí você foi para a etapa de execução e controle aqui com a tua consultoria, né? Fechamos o orçamento, vamos para a execução e controle desse orçamento agora, né? A gente precisa, primeiro, pessoal, para controlar, ter uma ferramenta de controle. Então, vocês estão recebendo uma planilha aqui. Nos projetos que a gente executa, a gente usa muito o sistema e também painéis de BI, que seriam painéis, né, dashboards, painéis de indicadores, onde a gente consegue extrair dados diretamente dos sistemas e já avaliar os resultados parciais online, né, no celular, no tablet, onde a gente quiser. E aí você precisa saber isso, as parciais, né, do consumo dessas verbas durante o mês, não apenas quando o mês terminar, para que você possa agir proativamente. Você precisa ter regras de controle, como, por exemplo, seus processos de compra estarem alinhados com esse orçamento, você travar proativamente as suas verbas, caso o pessoal esteja perto ali de estourar, pode ser uma regra que você tenha. Você também pode realocar verbas entre contas, como assim? Eu percebi que eu estou quase para estourar uma verba de um gasto específico e está sobrando muito do outro. E eu quero fazer uma revisão, eu não vou mudar o resultado final, mas eu quero tirar de uma conta e colocar aqui uma verba para outra. Isso pode ser uma regra que você entenda que no seu orçamento ela é válida ou não. Mas você tem que ter suas regras de controle. E aí é muito importante ter meios de comunicação. Vocês perceberam já aqui que o orçamento não adianta ser feito só no financeiro ou na controladoria. Você tem que envolver a instituição como um todo. Todo mundo participa, tem seus orçamentos e luta pelos seus orçamentos, para que eles realmente estejam dentro das metas. Então, é importante que quem conduz esse processo, seja financeiro, seja controladoria, tá? Tenha uma rotina, no mínimo, semanal de comunicar a parcial do orçamento dos interessados impactados, para que o pessoal vá acompanhando isso durante o mês e a gente consiga ter mais probabilidade de sucesso ao final. E, ao final do mês, quando terminado, a gente vai avaliar e revisar os resultados orçados versus realizados. Você vai analisar, finalizado o mês, com todas as receitas realizadas, né? O que nós fizemos ali no planejamento foi uma projeção de um mês, tá isso? E aí, quando você avaliar um mês finalizado, você vai ter lá o total do que aconteceu, para que você possa comparar aquilo que você projetou com o que efetivamente aconteceu. E aí começa aquele processo de aprendizado orçamentário, onde você vai revisar o teu planejamento para as próximas etapas. Você vai aprender com ele, vai ver o que foi que não foi tão legal assim, onde foi que você errou, onde foi que cada área errou, onde foi que cada área acertou também, levar tudo isso como aprendizado e fazer um orçamento cada vez mais assertivo. Ok? E aí, nessa execução e controle, antes da gente fazer aqui o slide final e abrir para as perguntas, tá? A gente tem aqui a aba de controle do orçamento. Então, vejam que aqui os valores orçados que a gente implantou lá na aba anterior, eles já vêm para cá automaticamente, tá? E aqui você vai lançar os valores realizados. Então, por exemplo, eu tinha uma receita de mensalidade de turno regular orçada para fevereiro de 180 mil, vamos dizer que eu tenha realizado 150 mil até então.
Então, aqui, ó, no orçado versus realizado, eu tenho informação de que está faltando 30 mil para a meta, que eu estou 17% abaixo da meta que eu estipulei. Já nas mensalidades turno complementar, por exemplo, a gente alcançou 90 mil até aqui. Então, a gente já está 15 mil positivo, a gente excedeu em 20% a meta de receita. E aí você vai fazendo isso aqui conta a conta, colocando aqui um exemplo nos pagamentos, né? Você teve aqui, por exemplo, 160 mil de pagamentos aqui, onde você tinha orçado 153 mil. Então, você estourou aqui em 7 mil, tá? Estourou em 5% aqui essa conta. E aí você vai... A ideia é que após esse preenchimento, né, conta a conta aqui do orçado e do realizado, você entenda por que é que houve esse desvio aqui, né, que está sendo apresentado nessa coluna e também percentualmente nessa. E aí haja um processo de aprendizado orçamentário e esse aperfeiçoamento de planejamento para os meses que vão vir, né? Março, abril e por aí vai. Bom, gente, lembrem-se, né, quando estiverem trabalhando esse processo todo, que o planejamento financeiro, como eu já falei, né, não é um exercício de futurologia. Apesar de todas as técnicas existentes de projeções, sempre haverá um grau maior ou menor de incerteza. Dessa forma, quanto menos você confiar nas suas projeções, quanto menos qualidade de dados você tiver, mais você terá que se apoiar num saldo mínimo de caixa e vice-versa. Quanto mais você confiar, menos você terá que se apoiar nesse saldo mínimo de caixa. E lembre-se também que esse planejamento não deve ser estático. Ah, fiz uma vez e parei. Não, a ideia é que ele seja um processo contínuo para que você sempre aproveite as oportunidades que surgem, as informações permaneçam atualizadas e você consiga cada vez mais chegar mais perto ou superar as suas metas, aquelas metas que você definiu lá no começo. E é isso, pessoal. Esse foi o conhecimento que a gente trouxe hoje para vocês. Encerro aqui com essa pergunta para vocês, para que vocês possam fazer as perguntas, né? O que é que eu aprendi hoje e que eu posso implantar na instituição em que eu trabalho? Ressalto, assim como já foi falado aqui no início, que esses slides vão ser enviados para vocês, o caso vai ser enviado também aqui em PDF, e essa planilha que eu utilizei aqui também para fazer esse exercício vai ser enviada para vocês, tanto para que vocês possam refazer o caso, entender, aprofundar, consolidar aqui o entendimento, como para que vocês possam utilizar nas projeções de vocês e façam um exercício. Por exemplo, nós estamos num período bem propício aqui, ó, 23 de fevereiro, de tentar fazer já algum tipo de planejamento para março, né? Então, você pode pegar aí como exercício de casa a planilha e fazer um exercício aí de projeção de orçamento já para o mês de março e começar a trabalhar essa ideia e começar a criar essa cultura de planejamento financeiro na tua instituição. Ok? Agradeço aí mais uma vez o pessoal o convite e me coloco aí à disposição para dúvidas e para colocações aí de vocês. Obrigado. Muito bom, Murilo. Muito bom. Obrigado aí pela sua aula. É um tema que muitas pessoas não têm afinidade, né? Às vezes, quando nasce uma escola, o foco é o pedagógico, né? Só que essa parte financeira, ela faz parte do tripé, né, de uma escola, que é o financeiro, o administrativo e o pedagógico, né? Então, e quando uma escola nasce, o foco sempre é o pedagógico, né? E os diretores de escolas precisam se desenvolver nessa parte. Muitos não têm afinidade, mas é um tema muito importante. Mas a gente está aí para auxiliar todos vocês. Eu estava acompanhando aqui no chat, todos gostaram do material, todos querem. Material valioso, vi um aí que escreveu que o material é valioso, e realmente é, porque faz toda a diferença quando você começa a acompanhar e fazer a gestão numa planilha, né? Você consegue ter visão do que vai acontecer com o seu caixa, né? Você consegue se programar, né? Então, show de bola, muito obrigado, foi uma aula, tá bom? E assim, renderam muitas reflexões aqui, muitas perguntas. Teve uma aqui do Hugo, eu vou começar com uma pergunta do Hugo, e nós recebemos aqui também no particular algumas outras perguntas. Posso começar já para a gente bater um papo aqui respondendo algumas? Manda. Vamos lá. O Hugo mandou: após estruturado o orçamento anual, qual a periodicidade para uma revisão? Como eu falei, Hugo, né? Hugo, boa noite, obrigado pela pergunta. Hugo, você pode fazer o orçamento anual, né? Lógico que quando você vai fazer o orçamento anual, o ideal é que ele tenha sido feito antes do ano começar, mas nada, pode recuperar atrás também, que funciona, né? Você vai ter pelo menos 3 trimestres para trabalhar daqui para frente. E
a ideia é que você acompanhe, como foi falado aqui no material, a parcial desse orçamento já durante cada mês. Então, o orçamento ele é feito para o ano, mas você viu aqui que ele é dividido com as metas de receitas e gastos mês a mês, né? Então, começou janeiro, você já vai estar acompanhando a parcial de janeiro ali continuamente, e finalizou janeiro, sempre é necessário que ao final de cada mês você tenha ali a análise do orçado versus realizado do mês que passou, para que a gente possa ter aquele processo de aprendizado que eu coloquei. E isso pode nortear uma revisão orçamentária. A gente pode perceber já no segundo mês que a gente projetou muito errado uma conta específica e não adianta passar o ano todo com aquela conta errada. Aí você já começa um processo de revisão orçamentária, faz ou refaz, né, o planejamento daquela conta e daquelas contas, e aí você vai ter um orçamento mais assertivo para os próximos períodos. Se por acaso o resultado que você tinha projetado a princípio se alterar, você vai ter que validar com as pessoas que tomam esse tipo de decisão na instituição, se isso pode ser feito ou não pode ser feito. Legal. Bom, vamos para uma segunda pergunta aqui. Quando comparamos escolas com outro segmento, quais as principais diferenças que você vê relacionado a este tema financeiro? Bom, essa pergunta dá para passar a noite aqui, a gente conversando sobre as especificidades, né, mas tem muitas coisas. Uma delas vocês falaram um pouco, e quem está aqui sabe, né, você falou do tripé, e que normalmente não é tanto a afinidade do gestor do colégio a parte financeira, né? A gente tem uma afinidade maior pelo lado pedagógico, humano, da prestação do serviço, da excelência, da entrega, do relacionamento com os pais, que é normalmente o mindset que é a essência de uma escola, né? Que é a essência de uma escola. É o core, né? O core aí da instituição. Então, normalmente não se tem, a princípio, uma cultura, né, de planejamento financeiro. Tem até uma cliente aqui de Fortaleza, que a gente foi fazer um trabalho na escola dela, ela dizia assim, meu filho, eu não sei viver sem dever, certo? Eu só posso viver no vermelho aqui, porque quando eu vivo no vermelho, eu corro atrás dos alunos, eu corro atrás de cobrar, eu corro de fazer as coisas. Então, é a cultura que a gente vai vendo, né, que quando a gente chegou lá e começou a implantar algumas técnicas, algumas premissas, algumas estruturas, aí ela já começou a perceber essa importância de se antecipar, de buscar fazer reservas, né, de não gastar tudo que entra na instituição, de planejar os investimentos. Então, acho que, na verdade, é uma cultura que, às vezes, ela não vem enraizada no colégio, que a gente precisa desenvolver. E alguns negócios, outros no mercado, já tem um pouco mais essa veia, essa raiz mais voltada para a finança, para o resultado, para a meta, para o budget, né, quer dizer, orçamento em inglês. Então, acho que é mais ou menos isso, essa cultura mesmo, sabe, a principal diferença. Legal. Faz todo sentido, né? Porque às vezes uma escola nasce não pensando no lucro, né? Não pensando como um negócio, e sim pensando em atender ali o bairro. Toda a escola tem em comum isso, né? Assim, a maioria nasceu pequena, atendendo ali algumas crianças dos vizinhos, começando com infantil e foi crescendo, e vai se profissionalizando aos poucos, né? Show de bola. Bom, tem uma outra pergunta bem interessante aqui. Em quais pontos geralmente as escolas erram nesse planejamento, na sua experiência aí visitando escolas e aplicando? Qual que é os principais pontos? Aonde que eles mais erram? Certo. Eu vou usar um pouquinho da pergunta anterior, que acho que tem a ver também, e vou usar vou desenvolver um pouco mais a resposta. Um primeiro ponto é que vocês viram ali no final, no último slide que eu trouxe para vocês, que quanto mais você confia numa projeção, né, menos você precisa confiar num saldo ali, numa reserva de caixa, né, e quanto menos você confia na sua projeção, mais você precisa ter uma reserva de caixa para poder, caso aconteça imprevistos, você passar por eles, né. Os colégios, eles têm uma característica do tipo de negócio que eles são, de terem algumas contas que eles têm um pouco mais de previsibilidade do que a gente tem em outros negócios. O que é que eu quero dizer com isso? A gente normalmente fecha ou consegue fazer uma boa previsão da nossa receita para o ano todo, depois que a gente fecha o processo de matrícula ali entre dezembro, janeiro e fevereiro. Você já sabe qual a receita ali que você tem contratada, você já conhece meio que a sua inadimplência histórica ali, você sabe que, da receita que eu tenho mês a mês, eu já sei que eu não posso contar com 20% disso aqui. 20% já não entra aqui mês a mês, do meu acompanhamento já. Então, a gente já tem aquela folha, normalmente, ali de professores, aquela equipe que já está definida e que a gente já sabe quantas horas aula a gente vai contar, já sabe o valor da hora. Então, essas características de ter ali uma receita mais fixa, lógico que ela não é tão fixa e dependendo dessa situação, especialmente quando acontecem coisas fora do esperado, como foi o ano passado, né? Isso vai variar muito,
Mas numa realidade mais comum, essas contas elas são mais previsíveis, então isso ajuda o colégio. Eu sei quais são minhas despesas fixas mensais, a folha pedagógica, a folha administrativa, a folha dos professores, eu sei qual a receita ali em média que eu posso contar, já colocando ali uma margem, né? E isso deve ser usado a favor do colégio, mas você não consegue fazer um bom trabalho se você não tiver uma base antes de informação. Todo o trabalho financeiro que a gente vai fazer, Gustavo, em qualquer segmento, a gente começa organizando a casa. Um passo a passo ali, primeiro a gente entender como é que está hoje o uso do sistema, as informações estão sendo bem alimentadas lá, a gente tem uma base de informação para trabalhar, sim ou não. A gente tem processos, porque não adianta ter um sistema excelente se você não tiver processo direitinho lá. Como é que tem que ser feito o trabalho de contas a receber? Como é que tem que ser feito o trabalho de contas a pagar, de tesouraria, banco, caixa? Você tem que ter esse processo de alimentação, um plano de contas ali cadastrado, que vocês viram na planilha, para classificar essas receitas e despesas, e você tem que ter pessoas treinadas para fazer todo esse trabalho em quantidade suficiente. Então, sempre, primeiro você tem que organizar isso para você ter uma base de informação confiável. Finalizando agora com a resposta, qual o principal erro que acontece? Não ter essa base de dados confiável, garantida, e tentar fazer um planejamento com base em dados errados. E aí você erra nas projeções, e aí você não consegue ter aquela assertividade lá. Perfeito. Mas se você tiver essa base, você consegue fazer. Perfeito. A nossa amiga Cristiane, lá de Petrolina, do professor Simão, mandou uma pergunta agora aqui no chat. Existe um percentual de inadimplência tolerável para as escolas, visto que a maioria trabalha com boletos? Olha, essas perguntas de percentual de inadimplência tolerável, eu vou te dizer, quem manda nessa informação, sabe quem é? É o Caixa. Quem manda é o Caixa. Eu não vou dizer que não existe um total de percentual aceitável, vou dizer que existem algumas médias de mercado que a gente acompanha, a gente viu alguns colégios de menor porte aqui, até com faixa de 20% a 25%, sem pandemia, tá? E já vi colégios maiores com 12,5%, 12%, a gente tem alguns parâmetros. Mas dizer que isso é aceitável ou não, eu acho um pouco abstrato. Será que a gente está trabalhando bem a cobrança? Será que a gente está trabalhando bem, né, o processo ali de conversa no momento da matrícula, o pós, o relacionamento com as famílias, para a gente poder trabalhar bem essa inadimplência, o processo de cobrança, que a gente tem a régua de cobrança, né, que é algo bem difundido aí nesse processo. Então, eu não diria, assim, quando você for fazer o seu orçamento, você pode pegar e colocar lá o seu percentual histórico, encaixar os seus gastos e ver se as contas estão batendo. Se não tiverem, o seu percentual de inadimplência não é aceitável, porque o Caixa não está... Vocês viram ali, uma coisa que eu gosto de ser consultor financeiro, Gustavo, é porque o número não mente. Cara, a conta não fechou, então a gente tem que revisar. Do jeito que está, não funciona. Legal, bacana. Bom, a gente vai para a última pergunta e talvez a sua resposta se alongue um pouco, porque a Manuela, aqui de São Paulo, ela falou o seguinte: tem alguma referência de sucesso? Nos conte melhores práticas. Ou seja, tem alguma escola que você se orgulha, que vocês pegaram, que estavam no vermelho, que estavam sofrendo e que vocês reverteram? E quais foram as melhores práticas da parte deles e da parte de vocês nesse case? Posso apresentar para vocês aqui 3 slidezinhos de um caso prático para responder essa pergunta? Claro. Eu não vou falar do nome da instituição, porque, por respeito aos nossos clientes, né, ética, a gente não fala o nome do cliente, tá? Para não divulgar dados, mas eu posso contar a história aqui para vocês com esse caso, tá? Vou abrir aqui rapidinho para vocês verem. Essa escola é de Recife, tá? Vou só falar isso para vocês. E aí eu vou usar um exemplo justamente do ano passado, que foi cenário de guerra, né, gente? Ano passado a gente continuou com dificuldades, mas ano passado, especialmente, foi aquele cenário bem complicado. E aí, vamos falar aqui inclusive esses slides foram de um curso que eu ministrei ano passado, que foi o curso Retomada para Escolas. Vocês estão vendo aí a tela? Sim, estamos. Então, no Colégio X aí, né, que eu já mencionei, no momento da pandemia, viu sua inadimplência aumentar em mais de 100%, ou seja, mais do que dobrou a inadimplência, né? Perdeu diversas receitas, sofreu cancelamentos e se viu pressionado por pais e pela justiça a conceder uma série de descontos. A junção de todos esses fatores possibilitava cenário de perda de 30% a 50% da receita total mensal, o que, como vocês já devem ter percebido, teria um impacto extremamente significativo. Então, o que foi que a gente fez, né, como consultoria, num cenário tão adverso como esse,
como foi que a gente conduziu junto com o cliente. Então, no ano passado, nós formamos imediatamente um comitê de gestão de crise multidisciplinar para discutir as ações com visão ampla. Eu ainda acho que ter uma equipe de gestão nesse momento continua sendo muito relevante. Se você tiver pessoas para lhe orientarem em relação à parte pedagógica, em relação à parte de marketing, em relação ao jurídico, em relação ao financeiro, né? Foi o que a gente fez nesse caso e foi muito rico, porque sempre que a gente discutia um assunto, a gente via aquele assunto sob diversas óticas, sabe, Gustavo? Então, isso ajudava muito a gente a tomar melhores decisões. Depois, a gente implantou, primeiro, uma projeção de fluxo de caixa do colégio, e aí a gente fez os cenários, tá? Isso pode também ser feito em orçamento, pessoal, cenários pessimistas, realistas e otimistas de receita, tá? Então, a gente fez cenários variados de inadimplência e queda de receita, cenário com 20%, com 30%, com 50% de perda, e essa análise semanal para saber qual era o cenário que estava se ativando, onde é que a gente estava chegando mais perto aí nessa situação. E a gente já fez também um planejamento assim, quais seriam os gastos que a gente teria que cortar se a gente chegasse naquele cenário? Qual seria o plano que a gente teria que ativar se a gente chegasse lá? Então, a gente já deixava aquelas ações ali guardadinhas para caso a gente precisasse, a gente ia ativar aquelas ações se o cenário acontecesse. A gente definimos ações aí, foi justamente o que eu acabei de falar, né? Definimos ações a serem tomadas no caso da chegada dos cenários previstos. Implantamos ações de abertura para negociações individuais, ao invés de descontos lineares, que era uma pressão que acontecia, né, na sociedade, com critérios internos definidos, então tinha um fluxo ali de negociação, com o que a gente ia considerar em cada avaliação de cada pedido de pais, relacionado à renda, relacionado a quanto tempo está no colégio, tinha alguma série de critérios que foram sendo elencados que iam ser utilizados naquele momento de negociação e estabelecemos tetos. Podemos fazer no máximo isso, podemos chegar no máximo naquilo. É muito ruim você chegar para uma negociação sem ter ali definido o que você quer, tá? Você vai perdido para aquela negociação e provavelmente você vai sair de lá com um mau resultado. Então, sempre vá para a negociação sabendo o que você quer. A gente colocou lá um teto daquilo que a gente podia fazer em cada negociação. Implantamos facilidade de pagamento para os inadimplentes quitarem suas dívidas. Teve muito inadimplente usando o momento para pegar ali e parcelar no cartão em X vezes, 10 vezes, aquele valor que estava atrasado, e foi um caixa que entrou e que ajudou muito nesse momento também. As pessoas às vezes pensavam, o inadimplente não paga, na pandemia que não vai pagar. Não, ele pagou, ele aproveitou o momento para pagar. Algumas pessoas. Murilo, esse ponto é muito bacana. A gente parte do princípio aqui do Isaac que o pai sempre quer pagar, né? O pai, ele quer pagar, Exato. É o filho dele que está estudando ali, né? Então, você facilitar o pagamento ajuda muito na entrada de caixa, né? Então, isso faz bastante sentido aqui para a gente também. Nesse período aí, vários parcelamentos aí que foram feitos, eles ajudaram muito, né, a sanar um pouco o caixa, a dar um fôlego nesse momento. Fizemos uma comunicação ativa junto às famílias, provavelmente algo que vocês já buscam trabalhar bem também, né, mas não adianta só fazer o planejamento financeiro e não ter a parte humana, que é a essência do colégio, né. Então, a gente buscou manter muito isso, essa comunicação bem ativa, né, não deixar as informações chegarem lá pelas vias erradas e de forma errada. Um esforço pedagógico para manter a qualidade e a prestação de serviços ao máximo possível, preservando receitas. Análise do quadro de pessoal, com decisões de redução de carga horária, suspensões e demissões, né, o que aconteceu aí provavelmente com quase todo mundo ou todo mundo no ano passado. Análise e negociação despesa a despesa, contrato a contrato. Olha, gente, uma situação adversa, às vezes a gente espera chegar a uma situação adversa para a gente revisar cada gasto que a gente tem, sabe? Existe um estilo de orçamento chamado orçamento base zero. Guardem esse nome, quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre ele, é bem interessante. Ele surgiu aí nos anos 90, a Ambev utilizava bastante isso, o orçamento matricial e base zero, que é assim, imagina que o colégio tivesse explodido, eu tivesse que montar ali do zero de novo, ali do começo. Que gastos eu teria que ter, essencialmente, para o colégio funcionar e para gerar aquela receita lá que está projetada. Então, você vai ter que refletir e justificar despesa a despesa, linha a linha e tudo mais. O que acontece é que no dia a dia a gente não faz esse dever de casa, e aí os gastos vão se somando, a gente vai tornando a estrutura mais pesada, começa a vir um monte de coisa que não precisava ter, e a gente simplesmente não está vendo isso, então está passando, que vão consumindo ali o caixa, e aí quando chega num cenário adverso é quando a gente se vê obrigado a sair ali revisando linha por linha. No exercício do orçamento, você já é convidado a fazer isso sem precisar esperar esse momento acontecer. Então, por isso que eu já coloco aí como algo que você já pode startar e deve desde já, né? Antes que a crise venha, para que você esteja, inclusive, mais preparado se a crise vier.
parado ou redução de investimentos para preservar a caixa, então o que tinha de investimento a gente parou, e mapeamos possíveis pontos de financiamento, caso houvesse necessidade, onde é que a gente vai buscar aqui recurso, nós vamos para banco, nós vamos para, e qual é o banco, quais são as condições, a gente já mapeou tudo isso também nesse período. Então, essas ações tomadas todas, quais foram os resultados dessas ações, né? Com todo esse trabalho realizado, Gustavo e pessoal, o ritmo de redução de receita foi bem abaixo do esperado, não chegamos lá naquele cenário de 50%, 30%, ficou um pouquinho abaixo do cenário dos 20%. Esse fator, aliado a todas as ações de redução de gasto com o pessoal, também tinha muita gente, isso é uma coisa muito comum que a gente encontra em escola, às vezes muitos funcionários antigos, decisões caríssimas, mas são pessoas que às vezes estão recebendo valores muito altos e que já não estão agregando tanto valor e que às vezes, né, no mercado você tem ali, por pesquisa salarial você comprova isso, você tem pessoas que a um valor, né, a um valor menor você consegue fazer aquela função acontecer, e aí você tem salários um pouco mais enxutos. Então, foi um momento que se aproveitou também para tomar algumas decisões difíceis, né, pessoal? A gente sabe que não é fácil, são as pessoas, a gente se apega, mas às vezes a instituição não, a pessoa jurídica aí não aguenta, né, aqueles excessos, aqueles gastos, e precisamos ver todas as linhas, inclusive a linha de gasto com o pessoal, que é onde dói mais para todo mundo aí, né, pensar em cortar. Administrativo, investimento, e isso fez o colégio se manter superavitário e gerando caixa, mesmo com os efeitos da pandemia. Então, ele conseguiu ainda assim se manter nesses meses aí de todas as dificuldades que a gente teve, a gente conseguiu gerar caixa e manter o colégio superavitário com esse planejamento e essas ações. Show de bola, hein? Resposta saiu melhor do que eu esperava. Já teve até uns slides. Muito bom. Bom, ó, enquanto você falava, Murilo, o Igor Angeiras mandou uma pergunta. Essa vai ser a nossa última pergunta, tá? Para a gente concluir, a gente já está estourando nosso tempo. Hoje, em nossa escola, fazemos orçamento anual por setores, centros de custos. Porém, isso é estipulado pelo financeiro e informado aos demais departamentos. Será que dividir essa criação de orçamento com os demais setores não geraria inveja de outros setores com orçamentos maiores? Tá, vamos lá. Primeiro, eu vou falar do benefício de fazer isso não sendo algo imposto pelo financeiro. Eu acho que, primeiro, o ciúme pode acontecer da forma como já está hoje, tá? Porque, assim, por que o financeiro deu mais verba para aquele setor e menos para esse? Então, isso já pode acontecer hoje, inclusive, de não entender o porquê e tudo mais. Eu acho que cada área fazer seu orçamento, como foi falado aqui no treinamento, tem um benefício de você ter a área envolvida com o orçamento. Então, por exemplo, eu falei que eu estava mais cedo validando um orçamento com a empresa do varejo daqui, né? Eu estava lá debatendo com a diretora de marketing, ela tinha um orçamento para o próximo trimestre, e aí a gente tinha lá uma projeção e precisávamos cortar alguns gastos, né? A gente foi revisando lá, e aí o que acontece? Na hora que a diretora de marketing, ou a área de marketing, quem você quiser chamar, está envolvida na construção do orçamento de marketing e também na revisão dele, dizendo, então vou cortar aqui nesse serviço, vou reduzir aqui nesse impulsionamento, eu vou fazer, ela vai se tornar mais engajada com aquilo, que ela participou da construção, não foi uma coisa imposta a ela, tá? Então, tu vai ganhar engajamento aí, é um primeiro ponto. E o segundo é que cada área tem os seus gastos que são inerentes ao seu setor. Então, por exemplo, se eu estou falando do pedagógico, eu estou falando do maior setor do colégio, eu estou falando do setor que tem uma folha mais cara. Isso é natural, porque a atividade fim está lá, né, é onde a gente vai ter a prestação do serviço, eu preciso ter recurso para pagar professor, para colocar, então isso naturalmente vai fazer com que o orçamento seja maior. Uma outra área, talvez, de compra de almoxarifado, por exemplo, ela vai ter talvez um orçamento bem menor, mas não porque ela tenha menos prestígio, mas porque a área dela não precisa daquilo, tá? Então, a ideia é que cada área construa um plano do que vai fazer, né, no próximo tri, no próximo semestre, no próximo ano, e que isso seja traduzido em números, e a gente vai ver a necessidade de cada área, e não necessariamente comparar a área A com a área B como se fosse uma questão de justiça ou injustiça. Lembrando que a justiça maior tem que estar com a instituição, tá? Que tem que dar resultado positivo para que todo mundo consiga se manter, as famílias todas continuem tendo as pessoas empregadas, atuando, e a gente continue gerando valor para a sociedade. Perfeito, Murilo. Veio uma última pergunta agora do YouTube, porque a gente também está lá online, tá? Maravilha. Vamos lá. Do Cefran Corujinha. Hoje, no atual cenário do financeiro das escolas, o planejamento deve ser feito para um ano ou mais períodos? Você até já detalhou sobre isso, né? A questão do tempo, né? Se é 3 meses, um ano. É só para a gente
responder a pergunta da Cefran Corujinha. Beleza, Cefran, o que é que acontece? Vamos falar, lembra lá do primeiro slide que eu coloquei para vocês que o orçamento ele é uma tradução dos demais planejamentos da instituição? Então, vamos imaginar um planejamento estratégico, onde eu defino assim, onde é que eu estou em termos de empresa, instituição, onde é que eu quero chegar e defino as minhas metas estratégicas, certo? A gente, na Gomes de Massa, não está mais fazendo planejamento, por exemplo, há 5 anos. A gente não está mais fazendo planejamento muito longo. Os planejamentos, no máximo, às vezes, estão sendo para 3 anos. A gente, na verdade, está focando muito mais no planejamento anual. Por quê? Porque olha o cenário de mercado que a gente está. Olha o quanto as coisas estão evoluindo e mudando, o nível que as coisas estão acontecendo. Então, a gente está trabalhando hoje planejamentos anuais. Muitas vezes, tá? Com as instituições, com as empresas, com os colégios também. E aí a gente sugere que o orçamento ele siga esse mesmo âmbito do planejamento, tá? Faz o orçamento de acordo com o que você está fazendo no teu planejamento estratégico, ou seja, seguindo aí uma ideia do anual, eu acho que a gente está de bom tamanho. Talvez mais do que isso, você vai dar um tiro muito longo e você talvez tenha uma incerteza, uma imprevisibilidade muito grande, não vai ficar legal esse orçamento já do segundo ano, e você talvez nem vai usar agora essa informação. Deixa para fazer ano que vem. Que legal, Murilo, muito bacana esse momento que a gente teve aqui. E assim, todo mundo estava aqui nos comentários do chat agradecendo por esse conteúdo rico, por esse momento super valioso, as pessoas estavam comentando, muita gente adorou, principalmente a planilha que você trouxe, né, uma coisa mais prática, mais didática, e como o Gustavo já falou aqui no chat, esse material que o Murilo apresentou aqui para vocês, ele vai ficar disponível para vocês, fiquem tranquilos, vocês vão receber esse material, vocês vão poder compartilhar com a equipe de vocês, que se porventura não pôde comparecer hoje aqui, mas esse material ele vai ficar disponível. Se você está assistindo a gente no YouTube, o link para baixar está na descrição, aí você já pode baixar, certo? Queria agradecer demais ao Murilo aqui por esse conteúdo riquíssimo. A gente sabe o momento delicado que as instituições de ensino estão passando e para ter grandes resultados é preciso planejamento financeiro. E nada melhor do que contar com pessoas como você, né, que traz esse conteúdo que pode nos auxiliar. Queria agradecer também aos clientes Activisoft, que eu vi que tinha muita gente aqui participando, vocês são demais. Toda vez que a gente propõe alguma coisa, vocês participam. É muito bom ter vocês aqui com a gente, o pessoal lá do Pará, de Aracaju, o pessoal aqui do Rio Grande do Norte também, né, de Macau, de Ceará-Mirim. Muito bacana ter vocês com a gente. Muito obrigada por esse tempinho, por vocês terem participado, interagido com a gente. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Olha, a Maria perguntou se vai receber esse material por e-mail. Vai sim, Maria, fica tranquila. Você também só está preocupado. Todo mundo quer esse material, Murilo. Só está preocupado com o material, vai dar certo. Foi bom, Foi bom demais o que você trouxe. Eu agradeço a vocês aí mais uma vez, o convite, a oportunidade. Quero convidar todo mundo a seguir @Gomes de Massa Consultoria no Instagram. A gente está sempre lá compartilhando conteúdo. Se alguém precisar de ajuda, de apoio prático, estamos à disposição aí também. Só entrar em contato conosco, tá bom? E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Quem se divertiu fui eu, tá? Obrigado, Murilo. E para reforçar também, pessoal, é legal lembrar que essa é a primeira live de muitas, tá? A gente preparou aqui uma série de lives planejadas, especialmente para facilitar a gestão aí da escola de vocês, tá? Então, já anota aí, hein? A próxima, dia 9 de março agora, com o professor Clóvis de Barros, que dispensa apresentações. Né, todo mundo já conhece ele. Vai ser um papo super bacana aí, que ele vai falar sobre o futuro da educação brasileira. Então, de novo, 9 de março, com o professor Clóvis de Barros. Nós vamos mandar o convite para todos vocês, tá? Vocês vão receber aí no e-mail, no WhatsApp. E 9 de março estamos juntos novamente em mais uma live. Show de bola. Eu não posso deixar de comentar isso aqui, Murilo. A Cris falou assim, ficou com um gostinho de quero mais. Olha só que bacana. Olha aí, Murilo. Eu acho que vai ter que ter a parte 2 do planejamento financeiro. Bora, vocês vão tudo para casa com essa planilha, vocês vão fazer o exercício de casa, nós vamos voltar, eu vou perguntar para vocês, e aí, como é que foi? Foi que deu certo, foi que deu errado?
Já fica a tarefa para casa, para a parte 2, vocês fazerem aqui ao vivo com o Murilo, e o Murilo vai ver se vocês colocarem em prática isso aí que a gente trouxe hoje aqui nesse webinar. Gente, aproveitar que o Murilo falou, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, com a Activisoft, vai lá no nosso Instagram, no nosso site, @Activisoft, manda um direct para a gente, o que você tiver dúvida, a gente vai estar lá para te ajudar, para responder. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre como a gente trabalha, quais são as nossas soluções, como a gente pode atuar no seu acadêmico, no seu financeiro, na sua gestão complementar, fala com a gente que a gente pode te ajudar. Lembrando que a gente é parceiro aqui da Isaac, agradecer esse momento, né, com o pessoal do Isaac, foi maravilhoso, muito, muito obrigado. Agradecer a todo mundo que participou, principalmente aos nossos clientes que sempre estão presentes, eles são demais. Muito obrigada, pessoal. Show, Tarciane, obrigado. Pessoal, falando também sobre o Isaac, entre no site, tem mais informações lá, é olaisaac.com.br. Eu vou escrever aqui no chat para vocês também, se quiserem conectar lá. E é isso. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima, hein, dia 9 de março.